O incrível projeto de reforma de São Januário orçado em R$ 800 milhões para o Vasco em 2026. Será que tudo vai sair do papel? Vamos para o vídeo. Um solo sagrado em evolução. Existem estádios que são apenas infraestruturas desportivas, e existe o Estádio Vasco da Gama, o nosso eterno São Januário. Para o adepto vascaíno, este não é apenas um lugar para ver futebol, é um símbolo de resistência, uma prova concreta da força de um povo que, em 1927, construiu com o próprio suor o maior estádio da América Latina na época. Mas o tempo não para. Para que o Vasco da Gama retome o seu lugar de direito no topo do futebol mundial, o gigante da colina precisa de se transformar. O projeto de reforma de São Januário é uma ponte entre a nossa história gloriosa e um futuro de excelência. Hoje, vamos detalhar tudo: os valores bilionários, os prazos, a estratégia financeira e como o Vasco planeia gerir a saudade da sua casa durante este processo. Parte 1. O resgate da história através da modernidade. A primeira grande preocupação do projeto de reforma, apresentado pela arquitetura e pela diretoria, foi a preservação da alma vascaína. Ao contrário de outros clubes que demoliram as suas casas para construir arenas genéricas, o Vasco optou por um caminho mais difícil e nobre: a integração. A fachada histórica, protegida pelo patrimônio municipal, será o coração do novo estádio. Ela será restaurada e servirá de portal de entrada para uma estrutura de última geração. O conceito é o de uma arena de 3 lados e uma curva, mantendo o icônico formato em U que permite a vista para a barreira e para a escola, mas elevando as bancadas para criar um ambiente de pressão sonora sem precedentes. A capacidade saltará dos atuais 22 mil para cerca de 47 mil espectadores. Imagine o que será o barulho de 47 mil vozes dentro de um caldeirão fechado acusticamente. Será, sem dúvida, o estádio mais hostil para os adversários em todo o continente. Parte 2. A engenharia financeira, o potencial construtivo. Muitos adeptos perguntam: como é que o Vasco vai pagar R$ 600 milhões sem se endividar ainda mais? A resposta é uma jogada de mestre legislativa: o potencial construtivo. Para explicar de forma simples, imagine que o terreno de São Januário tem o direito de construir prédios altos, mas o clube opta por não fazer para manter o estádio. A Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou o Vasco a vender esse direito de construção para outras áreas da cidade, principalmente na Barra da Tijuca. Ou seja, as construtoras pagam ao Vasco para poderem construir prédios mais altos noutros lugares, e esse dinheiro, que está carimbado e protegido por lei, vai diretamente para uma conta que só pode ser usada na obra do estádio. É um modelo de custo zero para o clube em termos de dívida bancária. O Vasco não precisa de pedir empréstimos, ele utiliza o valor do seu próprio solo para se reconstruir. Parte 3. Setorização e experiência do adepto. A reforma de São Januário vai dividir o estádio em sectores que atendem a todos os perfis de adeptos. Teremos áreas de hospitality e camarotes de nível mundial, que são fundamentais para atrair grandes empresas e gerar receitas vultuosas em todos os jogos. Estes espaços terão restaurantes de alta gastronomia, bares temáticos e áreas de networking. No entanto, o projeto não esqueceu a essência popular do Vasco. As bancadas atrás das balizas serão mantidas sem cadeiras, permitindo que as claques organizadas e o adepto comum possam vibrar de pé, mantendo a cultura do futebol brasileiro viva. Além disso, o estádio contará com um museu interativo muito maior que o actual, contando a história do clube desde a resposta histórica de 1924 até os dias de hoje, tornando São Januário um ponto turístico obrigatório no Rio de Janeiro, funcionando 365 dias por ano. Parte 4. Prazos e o período de exílio. Falemos de cronograma. A expectativa é que as obras comecem em 2025, logo após a conclusão das vendas das cotas de potencial construtivo e das aprovações finais de licenciamento. Uma obra desta magnitude tem uma duração estimada de 24 a 30 meses. Isso significa que o Vasco ficará cerca de 2 temporadas e meia sem jogar na colina. Este é o ponto que mais toca o coração do adepto. Para mitigar esta ausência, o clube já trabalha com o conceito de segunda casa. O Maracanã será o palco principal para os grandes clássicos e jogos de alta demanda. No entanto, o Vasco planeia levar jogos para o interior do Brasil e para estados onde a sua massa de adeptos é gigantesca, como o Espírito Santo, o Amazonas e o Distrito Federal. Será uma oportunidade de internacionalizar a marca Vasco dentro do próprio Brasil, enquanto o novo templo é erguido. Parte 5. O impacto socioeconômico na Barreira do Vasco. Não podemos falar de São Januário sem falar da Barreira do Vasco. O projeto de reforma inclui melhorias significativas para a comunidade vizinha. A nova arena prevê uma melhor integração urbana, com novas vias de acesso, iluminação e segurança. O objetivo é que o desenvolvimento do estádio traga também dignidade e oportunidades de emprego para os moradores da região,
reforçando o laço inquebrável entre o clube e a sua vizinhança. O Vasco não quer ser uma ilha de luxo num mar de dificuldades. O Vasco quer que o seu crescimento eleve toda a região de São Cristóvão. Conclusão e encerramento. A reforma de São Januário é o passo mais importante da história moderna do Clube de Regatas Vasco da Gama. É a afirmação de que o gigante não está apenas de volta, mas que está pronto para liderar uma nova era no futebol sul-americano. Em 1927, fomos nós que fizemos o estádio. Em 2025, o estádio é que fará um novo Vasco. E você, Cruz Maltino, como está o seu coração com este projeto? Consegue imaginar o primeiro golo marcado no novo São Januário com 47 mil vozes a gritar casaca? Prefere o conforto dos novos sectores ou a vibração das bancadas populares que serão mantidas? Partilhe a sua opinião nos comentários. Vamos mostrar a força da nossa massa. Se gostou desta análise profunda, deixe o seu like e partilhe este vídeo nos seus grupos de vascaínos. E se ainda não é inscrito, clique no botão abaixo e ative o sininho para não perder nenhum detalhe desta obra que vai mudar a nossa história. O Vasco da Gama decidiu mudar seu patamar estrutural de vez, e os números do novo centro de treinamento Moacir Barbosa provam exatamente isso. Logo de cara, é importante colocar os valores na mesa para você entender o tamanho da ambição. O projeto diretor completo para ampliação e modernização do CT tem um custo estimado que varia entre 40 e 50 milhões de reais para sua conclusão total. Para tirar esse projeto majestoso do papel, a diretoria fez uma verdadeira engenharia financeira, utilizando, por exemplo, receitas oriundas da venda de atletas nos últimos anos, como as negociações de Luca Orellano e Carlos Palacios, além de buscar constantemente o apoio de novos investidores e parceiros comerciais. Esse investimento astronômico não é apenas um luxo, mas sim uma necessidade absoluta e inegociável para que o clube possa finalmente competir de igual para igual com as principais potências do futebol sul-americano. O ponto de partida dessa grande transformação foi a tomada de posse definitiva de todo o espaço disponível. Durante muito tempo, o Vasco utilizou apenas cerca de 25 mil metros quadrados de uma área total muito maior que foi cedida pela prefeitura. O primeiro grande passo estrutural, que começou ainda no final de 2024 e ganhou tração máxima ao longo de 2025, foi o cercamento e o muramento de toda a extensão do terreno. Com isso, o clube não apenas garantiu a segurança e a privacidade essenciais para o elenco de alto rendimento, mas também demarcou o território de onde nascerá a nova fábrica de talentos, deixando definitivamente para trás a era das estruturas provisórias. Todos os torcedores lembram que o CT operou por anos apoiado em módulos containers, uma solução que deveria ser puramente provisória, mas que, infelizmente, acabou se arrastando. O novo projeto colocou um ponto final nisso. As obras mais recentes focaram fortemente em substituir essas instalações temporárias por alvenaria de ponta, construindo uma sede que o tamanho do Vasco exige. O refeitório, que é um dos pontos centrais de convivência,